Lição número 9. Já foi feita a leitura oficial, Esther, e é uma continuidade do assunto que tratamos no sábado passado. Quem acompanhou, talvez se lembre que Amã, ele estava muito furioso com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava quando ele passava. E na ocasião, nós falamos aqui que este ódio de Amã por Mardoqueu se estendeu ao povo do qual provinha Mardoqueu, que eram os judeus. E falamos um pouco sobre o ódio. Essa lição, ela dá continuidade e ela vai falar um pouco das intrigas, dos problemas causados pelo poder, em ambientes de poder. Quais são os jogos, quais são as tramas que acontecem nesses ambientes, que geram problemas, matam pessoas, e quando não matam literalmente, matam psicologicamente, matam afetivamente, por causa desses jogos de poder. E aqui o próprio comentarista da lição, ele trata dizendo que todos os ambientes sociais têm a tentação desses jogos de poder. E a igreja não está isenta disso. Por quê? Porque a igreja local, a igreja como instituição, ela se organiza em sistemas de hierarquia. Porque toda organização precisa ter uma diretoria, precisa ter uma liderança, todo grupo vai ter um líder, e aí quando o líder não está, tem o vice-líder, e aí tem o secretaria, tem o tesoureiro, e tem o que é mais amigo, o que é mais chegado, o que está mais presente, o que está mais ausente, aquele que quer se aproximar para tirar vantagem, aquele que tem um coração bondoso. E aí todo esse ambiente ele fica propício a esses jogos de poder, a essas tramas, a esses males. A igreja de Cristo, enquanto igreja invisível, ou seja, todos os crentes reunidos, todos os que creem em Cristo, formam a igreja invisível. Essa igreja invisível só tem um cabeça, que é Cristo. E todos nós somos iguais. Não tem diferença. Mas, no ambiente da igreja local, por sermos um grupo de pessoas e um grupo social, infelizmente também acontece. Então, nós vamos ver na lição o que o autor traz relacionado à corte do rei Assuero, que é onde eles estavam, mas também como esses jogos de poder acontecem nos dias de hoje. Na igreja, como eu falei, no trabalho. Alguém aí tem alguma história para contar de chefe, de líder de linha, vice-líder, líder de seção, de tantocha da empreiteira, que quer mandar mais que o chateau da empreiteira e tal, e tal. Tenho certeza que todo mundo aqui tem conversas, né? Tem assuntos, tem histórias para contar desses joguinhos de poder. E outro lugar que acontecem esses jogos de poder, dentro de casa. Marido e mulher, pais e filhos, né? Aí o filho já percebe que um dos dois, né, ou o pai ou a mãe, é mais aberto, né, tem o coração mais mole, já vai ali fazer um joguinho com o pai, né, ou já vai ali fazer um joguinho com a mãe, né, já tem uma trama, não fala, segredo, é só entre nós aqui. Aí a filha e a mãe já guardam um segredo, ou o filho e o pai, ou vice-versa. E aí o filho percebe que o pai e a mãe, que deveria ser o elo mais forte da casa, está quebrado por alguma coisa, alguma briga, algum problema. Aí é bem ali que o filho, a filha vai, né, para aproveitar aquela brecha que tem. Então,
em todos os lugares, na escola, né? Entre professores, se alguém aqui for professor, entre professores e o diretor e o coordenador. Ah, porque está querendo mandar muito. Ah, porque acha que eu não sei. Chegou agora, eu estou aqui mais tempo. Né? Só porque ganhou o cargo novo, agora não sei o quê. Todos os ambientes, irmãos, existem essas tentações desses jogos de poder, o que na lição o autor coloca como patologias do poder. E eu vou falar algumas delas. Nós somos muitas vezes influenciados pelas notícias, pelas redes sociais, e esse ano agora é um ano de eleição no Brasil, eleição municipal, e você começa a ver pessoas que fazem alianças políticas, não é verdade? Um partido tal faz aliança com outro partido e com mais outro partido, por quê? Porque vai ganhar tempo de televisão, vai ganhar não sei o quê, depois vai ter que dar uma secretaria. E aí você vê que pessoas que há 2, 3 anos atrás levantavam uma bandeira, agora já está levantando outra. Você vê pessoas que estavam no mesmo palanque, agora começam a brigar entre si. Por quê? Porque, dado o momento daquela conjuntura de poder, cada um vai tentar onde é melhor, né? Então, aqui no tópico 1, o autor ele vai dizer assim: as intrigas e patologias do poder. Mardoqueu foi perguntado pelos servos do rei: por que traspassa o mandado do rei? Olha só, quando eles viram que Mardoqueu não se dobrava para Hamã, eles foram como que se estivessem preocupados com a lei e com a ordem. Você está desobedecendo a regra? Você não pode fazer isso. Mas muito provavelmente o que eles estavam fazendo era vendo em qual artigo da lei eles iriam enquadrar Mardoqueu. E é típico em lugares de poder sempre ter olhos escondidos e ouvidos escondidos atrás das paredes para ouvir conversas ou para ver coisas, para ver onde é que você vai errar, onde é que você vai tropeçar. Porque a pessoa só vai estar esperando uma palavra que você disser, uma coisa que você fizer, para ir lá e te acusar daquilo. Então é muito comum, quando existe esse joguinho de poder, você se sentir vigiado. Mas por que a pessoa, tudo que eu faço, quer controlar? Não pode deixar aqui. Está errado, o certo é aqui. Você começa a ver que a regra vale muito para cima de você, enquanto outros quebram a regra. Muitas vezes, quem está no poder quebra a regra, mas em cima de você, aquela regra rígida. Quando não é o contrário. Você coloca a regra em todo mundo na sua casa, mas sempre que você pode, você dá um pulinho fora da regra. Afinal, você é que manda. Afinal, o outro dá o braço a torcer sempre, você sempre exerce a sua vontade. Eu sempre brinco, né? É o pai e a mãe que fala para o filho, tem que comer brócolis, e ele mesmo não come. Então, parece que está preocupado com a regra, e às vezes só com aquela uma regra, e a própria pessoa quebra várias outras. Te cobra de uma coisa, e ela mesma que cobra não faz. Então eu tenho certeza que ouvindo essas coisas, os irmãos já podem ir identificando aí certas coisas. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. O autor da lição coloca assim: invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Inveja, irmãos, é algo que nós todos devemos lidar. Se alguém aqui disser que está livre da inveja, olha, vou te dar os parabéns e talvez
pedir que você seja estudado aí por alguém muito, muito inteligente aí da área da psicologia, da psiquiatria, porque você é um caso talvez único na face da Terra. Porque todos nós temos a tentação da inveja. E sabe quem é que nós invejamos? Nós invejamos as pessoas do nosso convívio. Nós nunca invejamos quem está fora do nosso convívio. Por exemplo, eu não invejo um jogador de futebol que tem milhões de dólares e de tudo. Eu não invejo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, porque ele está muito longe da minha realidade. Tanto de dinheiro que ele tem, tanto de fama que ele tem, eu não invejo. A inveja está no meu convívio. Eu posso sentir inveja de alguém aqui dentro da igreja, que é o meu convívio. Eu posso sentir inveja de alguém no meu trabalho, que é o meu convívio. Eu posso sentir inveja de alguém da minha família. Sabe aquele primo que se deu melhor que você? Sabe aquele tio, aquela tia que coloca sempre no grupo as conquistas dela? A inveja é um sentimento daquela pessoa que parece que ela fracassou. Porque quando eu estou no mesmo convívio, a mesma chance que aquela pessoa teve, teoricamente eu também tive. Todo mundo aqui é mais ou menos igual. Todo mundo aqui trabalha nas mesmas horas, tem o mesmo estilo de vida, tem as mesmas oportunidades. Aí quando alguém se destaca, aí parece que é uma afronta a mim. Porque o sucesso dele quer dizer que ele se esforçou e eu não. Então, nesses ambientes, nós devemos pegar a nossa inveja e colocar na cruz de Cristo. Crucificar. Eu crucifico o meu eu. Eu tenho que aplaudir essa pessoa que se esforçou e conseguiu. Eu tenho que aplaudir esse meu familiar que se esforçou, teve a oportunidade e conseguiu. Parabéns. Comprou um carro mais bonito que o meu, parabéns. Comprou uma casa mais bonita que a minha, parabéns. Está com um diploma aí, parabéns. Está rico e famoso, parabéns. Devemos crucificar a nossa inveja. Irmãos, diz o autor aqui, quem exerce autoridade em qualquer área da vida, precisa agir com serenidade, sabendo que todos têm um Senhor nos céus. O Ramã, quem era Ramã? Ramã, ele era praticamente o segundo depois do rei. Quem era Mardoqueu? Era alguém que estava lá. Não tinha o porquê Ramã se preocupar, era só mais alguém que estava lá. Mas aquilo mexeu tanto com o orgulho dele, que ele falou, não, eu vou ter que mostrar aqui que eu tenho poder, que eu tenho força. Era uma briga agora do Ramã, o segundo depois do rei, contra Mardoqueu. Nessas horas, sabe o que nós precisamos? Coragem moral. Essa semana mesmo eu estava lendo sobre coragem moral. Antigamente, quando dizia assim, fulano é corajoso, ou fulana é corajosa, aí você dizia, por quê? Ah, porque foi lá, pegou uma arma e lutou e atirou e fez. Coragem no passado estava ligado à força física, à força do braço, estava ligado à coragem. Só que nos dias de hoje, nós não resolvemos mais o problema, os nossos problemas, na força do braço. Hoje nós não resolvemos mais os problemas pegando em armas. Hoje nós precisamos resolver os nossos problemas na força do caráter, na força da moral. Isso é coragem moral. É você ter um caráter ajustado à verdade. Diante do outro, diante do superior, diante do seu igual, diante de alguém que estiver abaixo de você na hierarquia, e consigo próprio. Isso é coragem moral. O corajoso, ele toma decisões impopulares. O corajoso fala coisas impopulares. O corajoso fala que desagrada o seu próprio grupo, desde que o que ele fale esteja certo. Entre a verdade do que é certo
e a conveniência do meu grupo, eu vou falar o que é certo, ainda que o meu grupo reclame de mim. Ainda que a igreja fale, ó, o pastor Jonas, viu o que ele falou? Ainda que os familiares digam, ó, viu o que ele falou? Por quê? Porque se eu estou certo, de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que manter o meu caráter firme na palavra de Deus. O covarde moral, ele cede à pressão do grupo. O covarde moral, ele diz assim, olha, eu sei que o grupo está falando, nem precisa disso, isso é uma bobagem, não está na Bíblia, mas já que o grupo está querendo, então eu vou fazer. Isso é covardia. Todo mundo está mentindo. Olha, você também minta. Não vou mentir. Todo mundo está trapaceando porque vai ganhar um dinheirinho. Não vou trapacear. Eu não vou vender o meu caráter, porque senão eu me tornarei um covarde moral. Algumas das patologias que nós encontramos, eu fiz aqui algumas anotações, as patologias do poder. E o que quer dizer o termo patologia? É usado na área da saúde e quer dizer doenças. Irmãos, o poder adoece. Jogos de poder adoecem. Será que eu vou ter o cargo tal ou não vou ter o cargo tal? Será que eu vou ter poder para falar e fazer, ou eu não vou ter o poder para falar e fazer? Aí você fica pensando nisso, aí você não trabalha bem, e aquilo te dá uma úlcera, e você não dorme bem, porque você precisa do poder, parece que está viciado no poder. Primeira patologia do poder, autoritarismo. Autoritarismo é caracterizado pelo uso desproporcional da autoridade, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas governa sem considerar a opinião e os direitos dos outros. Isso é uma patologia do poder. Não quero nem saber o que você pensa, o que você acha, é do jeito que eu quero, pronto e acabou. Imagine uma igreja assim, imagine um grupo assim, imagine um pai, uma mãe, uma casa, uma família assim, imagine um trabalho assim. Segundo, corrupção. O uso do poder para obter benefícios pessoais, financeiros ou políticos. Na corrupção, tem aquele que se deixa corromper e tem o corruptor, que foi o caso que aconteceu aqui. O Amã, ele chega para o rei, conforme foi feito a leitura, e ele fala assim, rei, eu preciso tomar aqui uma decisão, e essa decisão que eu vou tomar, eu vou precisar lidar de uma forma dura aqui com um povo, mas eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Vai entrar um dinheiro. O autor da lição aqui, ele diz que era o equivalente a 2/3 da renda que o reino estava acostumado a recolher. 2/3. Então imagine aí, se você recebe um salário de 300 mil, e aí alguém vem e fala, ó, isso aqui vai te dar uma renda de 200 mil. Para quem recebe 300, fazer 200 a mais, dá para passear, dá para pagar umas contas. Então, a corrupção é uma patologia, uma doença que está em volta do poder. Vamos falar na casa, como que acontece na casa? Existem moedas na casa. Primeiro, o dinheiro para valer. Marido que trabalha tem mais dinheiro. Geralmente faz mais dinheiro o homem, por causa do trabalho que faz. Aí, ele quer ter a mulher nas mãos. Quer ficar fazendo jogo. E aí fica aquela troca, né? No dia do salário, a mulher usa outra moeda, a moeda do charme,
Olha, fiz um chazinho para você no dia do salário. Aí o marido se anima, vai lá, compra umas roupas, leva para passear no shopping. Passou 2 semanas, acabou o dinheiro. Aí acabou também a generosidade, acabou o tratamento. E aí fica aquela luta até o próximo salário. Corrupção. Corrupção. Tem o corruptor e tem o que se entrega à corrupção. Essas coisas acontecem. Tirania. Tirania envolve o exercício despótico e opressor do poder, em que o líder ou a classe dominante mantém a autoridade através da intimidação, repressão e violência. Intimidação, ergue a voz, grita, joga na cara, ó, lembra que eu fiz por você aquilo? Você não vai fazer, eu vou passar seu cargo para outro. E aí, filho, filha, vai fazer ou não vai fazer? Então só vou levar para passear o seu irmão e você não vai. Ah, você não vai fazer? Então isso e aquilo. Intimidação e violência. Outra patologia do poder. Despotismo refere-se ao controle absoluto exercido por um líder ou regime sem consideração pelas leis ou pelos direitos dos governados. O déspota, ele não quer saber se você tem direito ou não àquilo. Ele quer exercer o direito dele. Só ele ganha. Você não tem o direito a ganhar. Você só tem o direito a perder e dar o que é seu para ele. O que os judeus iam ganhar na mão aqui de Ramã? O que eles iam ganhar? O extermínio. Tinha como negociar com Ramã? Não. Era um déspota. O direito mais básico de um ser humano é o direito à vida. O direito à alimentação, o direito à vestimenta, o direito à moradia, o direito à educação. Mas um déspota, um pai déspota, ele não quer saber do direito do filho. Ele tem que dar educação para o filho. O que muitos pais no Japão fazem? Tira o filho da escola, põe o filho para trabalhar. E aí quando o filho recebe o dinheiro, pega o dinheiro do filho. Muitas vezes na base da violência, da intimidação. No Japão isso aconteceu muito. E é bem provável que ainda aconteça. No trabalho, a pessoa cansada. Não, estou cansado, vou embora. Não, você vai fazer zangueu até 10 da noite, até 11 da noite. Não, mas não estou bem hoje. Vai fazer, senão coloca outra pessoa no seu lugar. Quantas vezes os decassegues foram intimidados assim no passado? E pode ser que aconteça até hoje também. Então, não dava para negociar com Ramã. Qual era o plano dele? Vamos matar os judeus, pegar tudo que eles têm. Esse é o plano, esse é o contrato. Dá para assinar um contrato desse? Então, irmão e irmã, vamos aprender a identificar 2 coisas. Primeiro, eu estou sendo esse déspota? Na igreja, no cargo que eu exerço, no meu trabalho, se você exerce liderança no seu trabalho, na sua casa, principalmente na sua família, você está sendo esse déspota? E segunda coisa, aprenda a reconhecer se você está lidando com um déspota. Se ele te trata assim. Um pai assim, uma mãe assim, um pastor assim, um chefe assim, um líder de departamento assim. E você já fica esperto, porque não dá para negociar com déspota. Manipulação. A distorção de informações ou uso de técnicas psicológicas para influenciar
e controlar as massas ou os subordinados. Ele quer controlar as informações, o que você vê, o que você lê. Daqui a pouco eu vou falar de mais uma aqui, que é a alienação, que está atrelado a isso. Quando vai conversar com você, só fala metade das informações, não conta a história inteira. E tem uma coisa chamada triangulação. Triangulação, eu tenho uma coisa para resolver com A, mas eu coloco B na conversa. E aí eu trato com A e trato com B. Quando o A vem, eu só falo metade da informação, deixando o B em maus lençóis. E quando o B vem falar comigo, eu só falo a outra metade das informações, deixando o A em maus lençóis. Assim, A fica contra B e os dois ficam manipulados na minha mão. Isso é jogo de poder. Manipulação. Por isso, quando alguém vier falar assim, olha, o cicrano, isso e aquilo. Então, deixa eu ouvir da boca do cicrano. Não, mas quem falou foi o meu chefe. Ouça da boca do cicrano também. Não, mas quem falou é pastor. Não, ouça da boca do cicrano também. Não, mas foi meu pai que falou. Ouça da boca do cicrano também, principalmente se vai falando da mãe. Olha, sua mãe isso, mas não fala para ela. Não, deixa eu ouvir minha mãe também. Ó, vou falar isso para você, mas não fala para o seu pai. Não, deixa eu ouvir meu pai também. Que conversa é essa? Ou então marido e mulher colocam um terceiro, um amigo. Fala para o amigo uma coisa, fala para a mulher outra, aí daqui a pouco o amigo misturado e a mulher e o marido. Não tem mais intimidade, ligação entre marido e mulher. Quebra. Isso vira um problema. E tem gente que manipula dessa forma. Aí o pastor tem que correr atrás para aconselhar. E vai ver, dá um trabalhão quando percebe, ou é o marido ou é a mulher que está manipulando ali as informações, né? Criando um caos na casa. Isso é algo destrutivo, irmãos, para o casamento e também, principalmente, para os filhos, porque os filhos sofrem isso, não sabem identificar esses jogos de poder, não percebem, mas todo o estresse dessa situação vem para cima deles, eles se sentem esse estresse, mas eles não sabem como resolver. Então, tenhamos cuidado. Alienação. Uso do poder para distanciar as pessoas de suas próprias capacidades de decisão, controlando seus pensamentos e suas ações. Quando o déspota já está tão manipulando aquela pessoa, parece que aquela pessoa perdeu o cérebro, não tem capacidade de responder por si só, não tem capacidade de ter opinião própria, e tudo depende da voz do líder. Não, só vou se ele mandar. Se ele não mandar, eu não vou. Olha, eu tenho um problema aqui na minha vida. O que eu faço aqui? Mas é você. É você que tem que resolver o problema. Ah, mas a minha esposa, marido e mulher, vai lá, resolve, meu amigo. Ah, mas é meu marido. Resolve. Não consegue tomar uma decisão. Tem uma coisa na biologia, irmãos, tem um inseto, tem uma vespa, que ela pega um outro inseto, por exemplo, uma barata, e ela inocula um veneno nessa barata. Essa barata vira uma barata zumbi. Ela continua viva, mas a vespa coloca seus ovinhos dentro da barata. E a barata continua viva, só que é um vivo morto. O que acontece? Quando aqueles ovinhos nascem, as vespinhas, eles comem a barata. Isso temos na natureza. Quando o déspota, ele consegue manipular tanto o outro, ele coloca as ideias dele dentro da cabeça do outro. O outro parece um morto-vivo. Ele só fala o que aquele líder fala.
ele só pensa do mesmo jeito que aquele líder pensa. Ele até ri só na hora que o líder ri. Se o líder chorar, ele chora. Se o líder ri, ele ri. Se o líder se indigna, ele se indigna também. Se o líder fala, não, vamos dar o braço a torcer. É mesmo, vamos dar o braço a torcer. Antes que espirre saúde, né? Vai pela sombra. Por quê? Porque ele perde a capacidade crítica de julgar a realidade, e não é julgar a realidade do outro, a sua própria realidade. O seu trabalho, a sua vida, a sua família, vivem debaixo de uma áurea daquele líder déspota. Irmãos, imaginem os países que os líderes são ditadores. Coreia do Norte, por exemplo. Tem alguma família que não consiga viver debaixo de uma sombra do medo do líder ditador da Coreia do Norte? Difícil, né? Por quê? Porque até o que você fala na sua casa pode estar sendo ouvido. Eu vi uma menina que conseguiu fugir da Coreia do Norte, ela disse assim, os meus pais dentro de casa falavam cochichando. Uma liderança assim é despótica, é tirânica e é alienadora. Não vamos nos tornar esses líderes que tira a capacidade de pensar e de raciocínio de quem está debaixo da nossa liderança. E também não vamos ficar debaixo de uma liderança que quer tirar a minha capacidade de pensar. Porque é meu direito pensar. E se o líder quiser impor coragem moral para dizer não, aqui você não entra. Aqui você não entra. Aqui no meu casamento você não entra. Aqui na minha casa você não entra. Aqui na minha saúde você não entra. Não, vai trabalhar até meia-noite. Não. Eu decido até que horas eu vou trabalhar. Então será mandado embora. Tchau, meu amigo. Estou indo para outro. Você acha que eu vou ficar aqui? Acha que eu vou ficar sofrendo aqui? Não. Tchau. Se você tem a chance de se tornar livre, seja livre. Vai. E vai feliz, vai em paz. Hegemonia. A dominação cultural, política ou econômica do líder ou de um grupo sobre os demais, estabelecendo o controle indireto através da imposição de valores e crenças. Hegemonia. Só pode ler o livro que eu deixar você ler. Só pode ouvir as músicas que eu deixar. O que for do grupo aqui você pode. Se não for, não pode. Seu estilo de ser, de se vestir, de se manifestar, só pode se for aqui, na hegemonia que eu criei. Senão você não pode. Se você destoar um pouquinho, você será metralhado, você será caçado, você será julgado, os olhares virarão contra você. Por quê? Porque tem que ter a hegemonia, manter nas rédeas. Todo mundo igualzinho, falando do mesmo jeito. Se alguém destoar, é chamado num canto. Ó, aqui, ó. Estão me falando aqui, alguém veio me dizer aqui, não sei o quê. Não. Paulo disse que Jesus nos chamou para a liberdade. Para a liberdade. Eu com 40 anos de idade vou ficar nessa situação? Não vou. Você com 30, você com 50, você com 60, acho que ninguém aqui tem mais de 60. Com 20, não precisa. Quando é criança, a criança realmente não tem capacidade de julgar, você faz tudo. Você controla a roupa que ela veste, você controla o sapato que ela vai colocar, se ela penteia o cabelo para um lado, se ela penteia o cabelo para o outro. Mas, imagine se esse teu filho cresce, está com 30 anos e você continua fazendo isso.
Filho, coloca o sapato que papai comprou. Filho, coloca aqui a calça que mamãe comprou. Não dá, né, irmãos? Então, uma patologia do poder é a hegemonia. E por último, imunidade. Por que imunidade? A sensação de que aqueles que detêm o poder estão acima da lei e não precisam prestar contas das suas ações. Ou seja, essas regras são para vocês, para mim não. Para mim não. Eu faço o que fora da hora a hora que eu quiser. Mas vocês é só 5 minutos em pé. Para mim a coisa é mais branda. E eu não preciso prestar contas. Agora você vai ter que me falar o que você faz todo dia. Você vai ter que... Agora imagine como Ramã poderia se defender dessas patologias do poder. Ramã não, desculpa, Mardoqueu. Ramã todo o poder. Depois do rei era ele. Mardoqueu, coitado. Como que ele iria se livrar disso? Continuando. No tópico 3 fala astúcia e oportunismo. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Ramã entregaria 10.000 talentos de pratas, que daria cerca de 350 toneladas, para o tesouro real. Que eu já falei essa parte, equivalente a 2/3. Aqui, nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Ramã soube apelar para o seu ego. Né? Olha como Ramã era astuto nos jogos de poder. Ele ainda não podia exercer tudo o que ele queria, porque acima dele tinha só um. Então ele falou, eu vou manipular esse um. E qual é o melhor jeito de manipular quem está acima de você? Tudo isso aqui que eu falei é manipular quem está abaixo. E para manipular quem está acima? Mexa com seu ego. Mexa com seu ego. É isso daí mesmo, Rosa, só não posso falar aqui. Joga confete. Diz que ele está bonito. Diz que ele é um chefe maravilhoso. Nunca tive chefe melhor do que você. Ele vai colocar você no serviço mais leve da sessão. Diga que ele é sábio. Diga que a pregação dele é maravilhosa. Diga que ele toca bem o instrumento. Diga para o marido isso, diga para a esposa aquilo. Foi o que Ramã fez. Manipulou o rei que estava acima dele. Mostrou uma vantagem financeira. Vou te mostrar a vantagem. Você vai se dar bem. Vai ser bom para o reino, vai ser bom para você. É um povo aí que você nem sabe o nome deles. E o rei permitiu-se, pelo seu ego, permitiu-se manipular. Por isso que eu disse, irmãos, na corrupção tem aquele que se permite corromper e tem o corruptor, o que causa, o que oferece a corrupção. Continuando. O pavor da violência, no capítulo 2. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia. Sabe por que a gente não pode brincar com o despotismo? Porque ele é extremamente cruel. O déspota não tem nenhum amor, nenhum afeto por aqueles que estão debaixo dele. O déspota, ele só vê pessoas a serem usadas.
E se a sua ira se acender, ele destrói com a maior violência, sem nenhum peso na consciência. Irmãos, nós vimos de um país, o nosso Brasil, hoje só temos brasileiros aqui. Nós vimos de um país que tem um alto índice de feminicídio. E a maioria dos crimes de feminicídio é porque o homem trata a mulher como um objeto, uma propriedade sua, e quando ela fala assim, não quero mais você, vou me separar, mas como você ousa não me querer? E sem nenhum pudor, ele pega uma arma e tira a vida dela. O único crime dela foi não querer mais ficar debaixo dele. Por isso que é preciso no Brasil ter a Lei Maria da Penha, para proteger as mulheres, e ainda assim, irmãos, nem sempre a lei consegue ajudar as mulheres que precisam. Qual que seria a solução? É simplesmente sumir do mapa. Com esse cara não dá para negociar. Com esse líder não dá para negociar. É violento. Qualquer coisa levanta a mão, qualquer coisa dá soco na mesa. Qualquer coisa pega pelo braço. Não vou nem dizer que entre crentes isso não deve acontecer de jeito nenhum. Mas se acontecer, minha irmã, saia dessa. Procure a polícia. Se estivermos online, alguém estiver assistindo, procure a polícia. Ninguém tem obrigação de ficar casado apanhando. Porque a violência doméstica, principalmente, ela vai subindo de nível. Daqui a pouco, começa com um beliscão, vai para o arranhão, do braço vai para o pescoço, do pescoço vai para o rosto. Daqui a pouco só resta tirar a vida. Então, com déspota, não se negocia. Levanta a guarda, se defende e, na primeira oportunidade, saia. O plano de Ramã era um plano cruel e violento. Vamos matar todos os judeus em um ataque coordenado, vai ser do mais velho até o mais novo, vai matar bebê, vai matar tudo, coisa horrível, igual fizeram lá em Israel no ano passado. E é isso. Quando nós conhecemos a história, aí no tópico 2 vai dizer bebida, confusão e tristeza, que o Ramã e o rei eles vão beber, depois dessa conversa, dessas decisões. E por parte dos judeus, restou clamar. Restou orarem. Eles não tinham muito o que fazer. Fugir, talvez, como os judeus fugiram muitas vezes na sua história, que é o que vai falar aqui no capítulo 3, indo já para o final. Para eles, restou orar, e quem pudesse, fugiria. Hoje, existem situações e situações. Igual eu falei, se é na fábrica, troca de emprego, vai, não fica lá sofrendo. Se é igreja, também ninguém tem obrigação de ficar na igreja, troca de igreja, não fica debaixo de um líder despótico. Se é em casa, não tem obrigação de violência física nenhuma, procure polícia, procure ajuda. Agora, eles tinham uma possibilidade que nós conhecemos. Mardoqueu, ele fala com Esther, mas aí nós também, aqui a gente não vai entrar muito nessa parte, porque vai ser das próximas lições, da próxima lição. Não vou falar dessa parte do livramento. Mas eles tinham a chance. Nós conhecemos a história, né? Mardoqueu fala com Esther, Esther precisava fazer o banquete. Mas como é assunto da próxima lição, eu vou ficar só até aqui. O autor ele entra no tópico 3 e fala:
o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. E eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu já falei várias vezes aqui no púlpito que eu converso com alguns judeus sobre a Torá, a gente tem reuniões, a gente conversa. E algumas vezes entram pessoas atacando os judeus nessas conversas. E sabe quem são as pessoas que entram atacando? Crentes. Cristãos. Ou evangélicos seminaristas, ou católicos seminaristas. Sabe qual é o argumento deles? Vocês mataram Jesus, o nosso Salvador. Esse argumento, irmãos, foi usado na época da Inquisição. Esse argumento foi usado pelos seguidores de Hitler para perseguir os judeus. Vocês mataram o nosso Jesus. Então, nos dias de hoje, o autor aqui ele fala, e eu afirmo isso por experiência própria, porque já presenciei muitas vezes, é possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão do ódio destinado ao antissemitismo religioso. Então tem um aspecto religioso, nacionalista e racial. Sabe quem escreveu um livro muito feio contra os judeus? Martinho Lutero. Um livro antissemita horrível, Martinho Lutero escreveu. Então, nós que somos cristãos e consideramos protestantes, nunca devemos defender Martinho Lutero nessa área. Acertou em outras áreas, errou miseravelmente nessa. Ah, teve um pai da igreja, não sei o quê. Acertou nessa área, errou nas outras. No seminário a gente fala muito isso. Não tem ninguém que a gente concorde 100%. Então existe um antissemitismo religioso, nacionalista, porque nós vemos Adolf Hitler, ele queria fazer uma raça superior. E um dos comentários que eu já vi cristãos fazendo para uma pessoa que é judia, dizendo assim: ah, você é judeu de nascimento ou você se converteu? E aí a pessoa que é judia disse: ah, eu me converti. Ah, então você não é judeu de verdade. Que feio isso. Eu imagino que aqui ninguém fale essas coisas. Mas se vocês expandirem um pouquinho aí, de repente, os seus contatos, pode ser que você encontre alguém assim. Crente, ou católico, fervoroso, com esse tipo de comentário. E tem um comentário racial, esse que eu falei no caso, e nacionalista. Os judeus, eles foram expulsos do país onde eles estavam. No caso, na Europa, durante a Inquisição da Igreja Católica, e também na Europa, na Polônia, em outros países vizinhos, no caso dos seguidores de Hitler. Aquele assunto: você é estrangeiro, vai embora. Você é estrangeiro, vai embora. Aqui no Japão, talvez a gente não tenha esse problema com judeus, mas quantos brasileiros fazem esse tipo de comentário com outras nacionalidades? Hoje mesmo eu ouvi um brasileiro chegou para mim no lugar que eu estava, falou a nacionalidade daquele lá, aquele cara ali, ele é isso, isso e aquilo. Já me contorci assim. Eu sempre falo isso. A gente tem aqui ao redor da gente indianos, bengaleses, chineses, paquistaneses, bolivianos, peruanos que são mais próximos, falam espanhol, filipinos, vietnamitas. Comunidade de vietnamitas já é o dobro da nossa aqui, de brasileiros.
E aí, muitas vezes, a gente vê brasileiros fazendo comentários. E aí é o crente que no culto fala, eu amo Israel, ore pela paz de Israel. E você ama o Paquistão? Você ama as Filipinas? Você ama o Laos? Então, irmãos, o ódio não combina com um crente em Jesus Cristo. Não combina a violência. Não combina o despotismo. Não combina a tirania. Se você estiver debaixo de uma situação assim, ore a Deus para que você saia e que você tenha coragem moral para erguer a cabeça e falar, não, tirano, não, não vai mais fazer o que você fazia comigo, não vai mais, acabou. Coragem moral, é meu direito isso e aquilo e eu vou fazer, coragem moral. Vai sofrer algumas consequências, mas sofra as consequências em paz, você e sua família. E se você estiver na posição de liderança, não seja esse líder tirano. Não seja esse líder corrupto. Conduza a sua casa, a sua família, no direito, na paz, na harmonia. Ah, mas meu pai resolvia tudo, já pegava a cinta, o rei, a fivela, a vara. Mas são outros tempos. O seu filho tem direito. A sua filha tem direito. Ouça a opinião do seu filho, ouça a opinião da sua filha. Pergunte o que ela pensa, o que ele pensa. Pergunte o que ela sente, as suas emoções. Tenha coragem, você que é pai e mãe, e pergunte assim, filho, filha, o que o papai faz ou o que a mamãe faz que você não gosta? Pode falar abertamente. Tenha essa coragem de ter essa conversa com seu filho. Filho, filha, o que você acha que eu devo melhorar enquanto pai, enquanto mãe? Faça essa experiência, tenha coragem. Que seu filho sinta paz, sinta segurança em expressar a ideia própria, em expressar o sentimento próprio. Isso vai fazer bem para ele. Que o Senhor Deus nos abençoe.